uma festa que não tem nada a ver conosco, né? Uma festa onde tantos pecados, horrendos pecados, horríveis pecados são cometidos nesses dias. Nós nos retiramos, né, em adoração a Deus, para nos alegrarmos, sim, em sua presença como cristãos, mas principalmente para dar a Ele o nosso coração em adoração e em reparação por tantos pecados cometidos. E nós estamos aqui também como confraria, né? Os avisos, né, quando foi dados para esse encontro, a gente sempre frisou, é um retiro aberto, mas é um retiro também muito voltado para a confraria Nossa Senhora do Carmo, né? Em oração com o padre, né, com a comunidade presente lá no Conjunto Ceará, nós pensamos nesse retiro diferente daquilo que é o comum dos retiros de carnaval, né, onde as comunidades pequenas, grandes fazem. Geralmente são pregações, né, de seminário de vida no Espírito Santo, aquele cronograma que alguns já viveram, que a gente viveu recentemente, ano passado, aqui na paróquia, né, o amor de Deus, o pecado, a salvação. E a gente rezando, né, e eu creio que por inspiração do Espírito Santo, nós pensamos igual, tanto a comunidade presente aqui como a comunidade presente lá. É dias, né, são 4, né, 5 dias consecutivos, onde nós, como confraria, poderíamos estar reunidos e onde a gente poderia fazer formações voltadas para a própria espiritualidade e carisma da confraria. E nós pensamos em fazer, né, aprofundar aquilo que é o fundamento da nossa vocação, que é os 7 passos, né, e o tratado da verdadeira devoção e a pregação do escapulário também. Ontem nós vimos a pregação do rosário, né, isso que faz parte dos 7 passos. Hoje pela manhã tivemos do texto da misericórdia, né, a misericórdia também, a revelação da misericórdia, e o tratado da verdadeira devoção, né, que todos fazem parte da nossa espiritualidade, da nossa vocação. Então, nós estamos aqui para isso, né, para nos aprofundarmos nessa espiritualidade, para entendermos aquele chamado que Deus nos faz, para que, assim, ao entendê-lo, nós possamos dar os frutos que Deus deseja dentro da igreja, né, dentro do seio da igreja. Somos uma vocação, né? Ser confraria Nossa Senhora do Carmo é muito mais além do que só prestar um serviço como um serviço paroquial, por exemplo, né? Claro que todos os serviços paroquiais têm o seu valor, mas ser confraria Nossa Senhora do Carmo é ser uma vocação, né? É uma vocação, é um chamado que Deus faz. Então, se eu me identifico com esse chamado, né, se eu me identifico com essa espiritualidade, o que é que eu quero fazer mais, né? Eu quero me aprofundar cada vez mais para entender aquilo que Deus me chama. Entender, viver e me identificar cada vez mais, né? Então, por isso que a gente também frisou muito a questão dos grupos de missão, né? Os coordenadores, incentivem os seus grupos, né, a estarem aqui presentes, a beberem desses dias, porque nós estaríamos realmente fazendo essas pregações voltadas, aliás, todas em cima daquilo que é a espiritualidade da confraria, né? E nós estamos aqui vivendo isso. E agora, né, eu irei partilhar um pouco sobre a missa diária, né, a comunhão diária, a Eucaristia diária, que é um dos 7 passos, né, que está lá, que nós devemos procurar viver diariamente em nossas vidas, né? Eu acredito que muitos, né, já tiveram a graça de ler o estatuto, né, aquele estatuto primeiro ali, né, o estatuto religioso que o padre já fez. Eu acredito que muitos já tiveram contato. E se a gente for ver, né, for ler, for meditar, a Eucaristia, ela tem um lugar central na nossa vocação, né? A Eucaristia diária, a adoração diária, que vai levar à confissão, e assim vai. E aí eu me confesso para estar comungando diariamente, estar adorando diariamente. Ou seja, é como ali, né? É um círculo que não tem começo nem fim, mas ele se completa do começo ao fim, né?
por assim dizer. Então, a Eucaristia, né, que é Jesus mesmo, a Eucaristia é Jesus Cristo, né, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Assim como Ele está no céu, Ele está agora aqui, na nossa presença, né, diante dos nossos olhos, velado pelo véu do sacramento, na espécie do pão, né, na espécie do vinho na Santa Missa, mas é o próprio Jesus Cristo. E, no caso, né, a comunhão diária e a missa diária é aquilo que nós vamos conversar ou partilhar agora um pouquinho. Não sei se todos trouxeram a Bíblia, mas nós podemos abrir na carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando diz assim, o autor diz: irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestade. Som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue, mais eloquente que o de Abel. O que o autor da carta descreve aqui? Ele descreve aquilo que nós vivenciamos na Santa Missa. Mas afinal, o que é a Santa Missa? Por que eu venho à missa? Por que é preceito vir à missa no domingo? Por que quando eu não venho à missa domingo eu estou pecando mortalmente? Sim, é um pecado mortal, que eu tenho que me confessar, né? É um dos mandamentos da igreja e eu tenho que me confessar. O que de fato é a Santa Missa, né? A Santa Missa nada mais é do que aquele mesmo mistério que aconteceu no Calvário. Jesus morrendo na cruz e nos salvando. Se a gente dissesse só isso, bastaria, né, para a gente ficar meditando e pedindo que Ele mesmo viesse aprofundar essa realidade no nosso coração, no nosso entendimento. A missa não é uma repetição. A missa não é só uma lembrança. A missa é verdadeiramente, é como se o tempo não existisse, como se os anos não tivessem passado, é como se verdadeiramente eu estivesse ali, naquele momento em que Jesus foi crucificado no Calvário, passou aquelas 3 horas de agonia na cruz e morreu para me salvar. É isso que é a Santa Missa. Então, se eu acredito que é isso que é a Santa Missa, se eu creio que em cada Santa Missa que eu venho, todo santo dia, que nós tivéssemos, né, essa graça de todos os dias estar, se eu acredito nisso, quanto mais esforço, né, ou com quanto mais amor e devoção eu não vou vir para cada Santa Missa. Os santos, eu peguei várias frases de vários santos sobre a Santa Missa e eu sempre gosto de citá-los muito, né? E São João Maria Vianney, né, que é o cura d'Ares, ele disse: se soubéssemos o valor do santo sacrifício da missa, quantos esforços faríamos para assisti-la? Ou seja, às vezes a gente deixa, talvez, né, seja por a gente realmente não entender, ou não aprofundar, ou talvez não crer, ou se crer, não sei explicar. Eu falo isso nós todos, né, nós todos, porque nós nunca conseguiríamos adentrar todo o mistério que é a Santa Missa. Mas se nós entendêssemos um pouquinho, abrisse o nosso coração para entender um pouquinho, quantos esforços nós não faríamos para estar todo santo dia na missa?
porque todo santo dia é o Calvário que se abre diante dos meus olhos, dos olhos da fé, embora eu não veja nada, mas é o Calvário que se abre. É eu que estou ali, diante daquele Calvário onde Jesus morreu, onde estava Nossa Senhora, São João, Madalena, onde o guarda, né, transpassou o lado de Jesus. Toda aquela realidade do Calvário acontece em toda Santa Missa que eu participo. Em toda Santa Missa que eu vou. E a Santa Missa, né, é a devoção dos santos. Eu acho que é ele mesmo, São João Maria Vianney, que vai dizer: a devoção dos santos é a Santa Missa. Por quê? Porque os santos entenderam que sim, embora todas as outras devoções sejam necessárias, mas não existe nada maior do que eu estar diante daquele sacrifício que foi a minha salvação, que foi a própria morte de Jesus Cristo na cruz. Então, a missa não é uma repetição, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi único e necessário para todos os tempos e para toda a eternidade. Aquele sacrifício não é que, quando o padre aqui fala as palavras, ele se repete, não é repetição. Ele é aquele único sacrifício que pelos olhos da fé, né, pelo mistério da fé, ele realmente se faz presente novamente aqui, nessa igreja, seja na igreja mais linda do mundo, seja na capela mais simples, mais pobre, onde só exista o padre e uma pessoa. É o mesmo Calvário que se abre, é o mesmo sacrifício que acontece. Né? Então, assim, de fato, quantos esforços nós não faríamos, né, se entendêssemos essa realidade? Sim, a gente tem hoje, né, na nossa vida corrida, às vezes é a falta do tempo, é o trabalho, que não abarca uma hora da missa, né, que não dá para eu ir para a missa. Mas, às vezes, tem alguns empecilhos que a gente coloca que nem são tão fortes assim. E que se o nosso amor fosse maior que aqueles empecilhos, todos os dias nós estaríamos participando de uma Santa Missa, seja onde fosse, em que lugar fosse. Porque é o amor de Deus inteiramente que se derrama sobre os nossos corações. E como é que eu ouso, né, como é que eu, pobre pecadora, necessitada dessa salvação, dessa misericórdia de Deus, como é que eu ouso recusar, não receber essa graça e esse amor de Deus que se dá diariamente para mim, em todos os lugares da terra, às vezes do lado da nossa casa. Né? Quantas pessoas, né, moram aqui do lado da igreja e não vêm a uma missa? Né? Até no domingo, né, da evangelização, domingo passado que a gente foi, eu até falando com o Estécio, que eu fui com ele, né, pelas ruas daqui, e as pessoas, sim, na paróquia, né, ali, faz tempo que eu não vou lá, gente. Né, às vezes a gente nem tem realidade, a gente nem tem... Eu até comentei com ele mesmo, eu disse, meu Deus, a gente já passou por dezenas de casas, a gente não visitou todas, mas andando nas ruas, né, claro, tem dezenas e dezenas de casas, e eu dizia, meu Deus, dessas dezenas de pessoas, quantas vão a uma missa? E era um domingo, né? E aí também entra mais uma coisa, né? Às vezes, eu vou para a missa do domingo só porque é preceito, mas onde está o nosso amor? Quando a gente ama, a gente não faz por obrigação, a gente faz porque ama. Claro, às vezes pelo cansaço, seja do trabalho, seja da semana mesmo, do final de semana, a gente vai sem nenhum gosto. E tem um santo que ele vai dizer, mesmo que você for friamente, mas vá. A gente vai cansado, a gente vai sem nenhum gosto, a gente vai sem conseguir meditar nada, mas vá. O amor não é sentir, né? O amor não é estar com o coração ardendo, ai meu Deus, eu vou para a missa, eu vou comungar. Não é isso. O amor é realmente se sacrificar. Às vezes é o cansaço, mas eu vou, Senhor, eu vou por Ti. E não só isso, eu vou porque eu preciso. Né? Santa Faustina, ela dizia que ela tinha medo do dia que ela não comungava. É uma freira que vivia dentro de um convento, a secretária da Divina Misericórdia, né?
a apóstola da Divina Misericórdia, com toda a revelação da Divina Misericórdia que Jesus fazia, ela via Jesus assim, né, como nós estamos nos vendo. Ela tinha uma intimidade profunda com Jesus, e ela dizia no seu diário: eu tenho medo do dia que eu não posso comungar. Por quê? Porque os santos também sabiam que a Eucaristia, né, a partir do momento em que se torna corpo e sangue de Cristo, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Mesmo que eu não sinta gosto de sangue nem de carne, mas é o corpo e sangue de Cristo que realmente eu comungo. É a carne de Cristo que toca a minha carne. Né? Se a gente fosse dizer, toca a minha língua, toca os meus lábios. É o sangue de Cristo que entra na minha boca. E ele não é eu, claro, né? Como alimento, é o meu corpo que vai consumir. E a partir do momento que o nosso corpo biologicamente consome a hóstia, ela deixa de ser o corpo e sangue de Cristo, mas até aquele momento em que ele está na minha boca, que ele está nos meus lábios, é verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo com sua alma e sua divindade. E Santa Faustina ainda dizia mais, né? Porque até se fala, né, que até 15 minutos depois, né, da comunhão, Jesus ainda está ali verdadeiramente presente em nós. Mas tem uma parte do diário que ela vai dizer que a comunhão para ela não durava só 15 minutos, ela durava até a próxima comunhão. Porque, embora, né, a matéria do corpo e do sangue de Cristo se desfizesse, né, no seu organismo, mas a sua alma e a sua divindade permanecia nela. Se nós também somos sacrários, né, do Espírito Santo, a palavra de Deus hoje na missa vai dizer isso, nós somos santuários, né, santuários de Deus, e isso não é só questão espiritual, sim, espiritual, mas um santuário onde realmente o corpo e sangue de Cristo, humano, o corpo que ele teve, aquele corpo que pisou nas terras de Jerusalém, né, chega ao meu coração e por alguns minutos ele fica ali presente. E Santa Faustina também dizia que teve uma vez que ela comungando, ela teve a inspiração ela sofria, né, com várias enfermidades, e ela sofreu muito, e ela diz que teve uma inspiração de, na hora da comunhão, onde Jesus ainda estava nela, ela dizia assim: Senhor, que o teu corpo, né, santo, puro e sadio, cure agora o meu corpo doente, que o teu sangue corra nas minhas veias e também cure o meu sangue doente. Ou seja, ela entendia assim como os santos todos entenderam, que verdadeiramente é o corpo e sangue de Cristo que toca a minha vida. Não é só espiritual, não é uma graça somente espiritual, é uma graça física também. Né? E é aí onde se faz a nossa participação na missa. As pessoas dizem assim, uma vez eu estava pensando, né, e algumas pessoas, né, que a gente também, com certeza também vocês já ouviram isso, de irmãos católicos que depois viraram protestantes, diziam assim: mas a Santa Missa é muito monótona. Aliás, a missa é muito monótona. É só o padre que fala. É sempre a mesma coisa. Levanta, senta, o padre fala isso e aquilo. Não entendeu nada. Porque a participação, a missa, o protagonista da missa, assim, né, a pessoa principal da missa, não é nem o padre, embora ele seja a pessoa mesmo de Jesus Cristo, no momento em que ele está, né, administrando o sacramento, não é nem o padre e não é nem a assembleia. Por isso que também, né, às vezes, aquele erro que acontece, às vezes, nas paróquias mesmo, de entrar dançando, entrar cantando, aquelas coisas todas, porque a assembleia quer participar. Sabe como é que nós verdadeiramente participamos da Santa Missa? Sabe qual é a participação que nós verdadeiramente devemos ter na Santa Missa? É você contemplar com o seu coração tudo o que acontece aqui no altar. Você está unida com o seu coração
as palavras do Padre ser as tuas palavras. Na hora do ofertório, onde se oferta o pão e o vinho, Senhor, naquela patena, eu quero que esteja a minha vida. Eu quero que nesse cálice esteja a minha vida. E assim eu quero, Jesus, unido contigo, eu quero ser ofertado em sacrifício ao Pai. É essa a nossa verdadeira participação na Santa Missa. Não é nem eu estar cantando, não é nem eu estar lendo, não é nem eu como ministro de... Não é, não é. A nossa participação, a maior participação que nós temos na missa é essa, é aqui, no nosso cantinho. Claro, a missa precisa dos serviços para acontecer, precisa do ministro, precisa do comentarista, do leitor, do coroinha, né? Precisa de todo mundo, porque Deus quis assim. Mas nós, a Assembleia não é o protagonista e nem mesmo o Padre, é Jesus Cristo, porque a missa, né, é o verdadeiro sacrifício. Porque a missa é a perfeita glorificação ao Pai feita por Jesus Cristo. Né? Aquela passagem também que Jesus, aliás, aplicada a Jesus, né? Não te agradaram, né, sacrifícios, nem, eu não me lembro agora as palavras certas, mas me fizeste um corpo, né? Me destes um corpo e eis que veio com prazer fazer a tua vontade. É esse mistério que acontece na missa. Aquilo que todos os rituais, né, todos os sacrifícios ofertados no Antigo Testamento, os mais puros animais ofertados como sacrifício a Deus no Antigo Testamento jamais poderiam apagar a culpa do pecado. Então Jesus vem, né, e é a vítima perfeita para apagar esse pecado. E é isso que acontece na Santa Missa. É Jesus, é a perfeita glorificação de Deus Pai. E nessa passagem que eu li de Hebreus, quando ele fala, né, não vos aproximastes dessas realidades palpáveis, ele está falando do Antigo Testamento, né, onde o povo, e também naquela parte onde o povo via a manifestação de Deus na montanha com Moisés e ficava com medo, não acontece nada disso na missa, nós não vemos isso, né, mas é uma realidade muito maior, porque é o sacrifício perfeito, é a imolação perfeita, é a adoração perfeita, porque a vítima é perfeita, que é o próprio Jesus Cristo. Né? Ele é a vítima perfeita. E também, né, aquela parte, não sei se todos têm esse conhecimento, mas na parte do ofertório, né, aquela gotinha de água que o padre coloca lá no cálice, na hora do vinho, ele representa agora sim toda a igreja. E é aí onde entra a nossa participação, porque naquele momento eu também me dou como sacrifício, eu uno a minha vida em sacrifício ao sacrifício de Jesus para ela também ser agradável a Deus. E aí quando eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, eu também me torno um sacrifício de louvor e de adoração ao Pai. Né? Ao Pai. A Santa Missa é toda essa glorificação, todo esse sacrifício, essa expiação ofertada por Jesus ao Pai. E nós somos inseridos como igreja nessa realidade, nessa oração de união, né? nessa oração onde eu coloco a minha intenção, onde eu coloco o meu coração, onde eu coloco a minha vida, nas suas palavras, nas nossas palavras mais simples. Então, todo esse mistério acontece cada Santa Missa onde eu vou, cada Santa Missa que eu participo, toda essa realidade acontece. Eu me uno ao sacrifício de Jesus, e se eu me uno ao sacrifício de Jesus, esse sacrifício também para mim é fonte de santidade, é fonte de cura, é fonte de libertação. Né? Não é uma missa de cura e libertação com aquelas orações lá no final que vão não é só essas missas que vão curar, que vão libertar. É principalmente você comungar o corpo e o sangue de Cristo. É eu ir com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todas as minhas intenções,
a cada Santa Missa, está disposta da hora que o Padre faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até a bênção final, está unida a cada palavra, está atenta a cada gesto, a cada ritual que é feito durante a Santa Missa, porque tudo isso envolve, de fato, o mistério do Calvário que se dá diante de nós. E nesse momento não existe, né, não existe as paredes ou o teto que nos separa, né, da realidade celeste, como fala aqui na palavra. Nós nos juntamos à multidão dos anjos e dos santos, embora nós não o vejamos, mas a cada Santa Missa, o céu inteiro, com toda a glória que tem no céu, com toda a glória dos anjos, com toda a glória dos santos que lá estão, que lá já estão, tudo isso, né, nós nos unimos inteiramente a toda essa realidade para glorificar a Deus. Nos unimos também às almas do purgatório que lá estão e que o sacrifício da missa também é oferecido por elas. Nos unimos a toda essa realidade. De fato, aqui acontece a comunhão, né? A comunhão dos santos. Nós que estamos peregrinando, eles que lá já estão triunfando, né? Na glória de Deus, e os nossos irmãos no purgatório. Toda essa realidade se torna uma só em cada Santa Missa que nós vamos. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus, louvado seja Deus por esse mistério da missa, por esse mistério da comunhão diária, da adoração diária, ela ser central na vocação Confraria Nossa Senhora do Carmo. Por inspiração de Deus, né? Claro, o Padre Fernando teve essa inspiração e colocou como centralidade da nossa caminhada nessa vocação, porque, de fato, é a centralidade da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada rumo à pátria, né, celeste. É estar em união com esse mistério salvífico de Cristo que aconteceu no Calvário e que se dá a cada Santa Missa. Eu queria só, né, ler algumas frases de alguns santos que eu tinha separado, justamente para a gente meditar, né, sobre elas. Essa que eu, né, já li primeiramente. Santa Teresa d'Ávila, né, uma vez, ela, em certa ocasião, perguntou a Nosso Senhor: Senhor meu, como posso te agradecer? E Jesus respondeu: assista a uma missa. Né? A gente pode lembrar até daquele salmo, que poderei oferecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu. Aí qual é a resposta? Oferecerei o cálice da minha salvação. Ou seja, como é que eu posso agradecer a Deus mais perfeitamente por tudo? Oferecer a Ele mesmo o cálice da minha salvação, que é Ele mesmo. Ou seja, a maior ação de graças, né? A maior ação de graças que eu posso dar. Pense na maior graça que você já recebeu na sua vida, ou então pense como se você estivesse recebendo agora aquela maior graça que você quer na sua vida. Como é que você pode agradecer a Deus? Assista a uma Santa Missa. Qual é a maior súplica que você está pedindo a Deus? Qual é o maior pedido, a maior graça que você quer receber de Deus? Assista a uma Santa Missa. Tem um outro santo que São Felipe Neri, ele diz: com a oração pedimos mais graças a Deus, mas na Santa Missa comprometemos a Deus a nos dar. Ou seja, é como se ele dissesse: participar da missa, você está praticamente obrigando Deus a lhe conceder aquelas graças que você pede. Porque aqui você está em união com o próprio Jesus Cristo. E se o Pai não nega nada a Jesus Cristo, Ele nada nos negará, unidos a Jesus Cristo, como nós devemos estar unidos a cada Santa Missa. Né? Então, assim, que nós possamos crescer, né? Pedir a graça a Deus. Às vezes a gente escuta aquilo que, por exemplo, né, virtudes que a gente quer alcançar, o exemplo daquele santo que eu quero seguir, e a gente pensa: é tão difícil, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir ir para uma missa diária.
peça a graça a Deus. A gente não consegue nada sem Deus, nada, nada. E Santa Faustina também dizia isso, ela falava até em relação à Santa Comunhão. Tudo o que há de bom em mim se dá através da Santa Comunhão. Se há alguma coisa de boa em mim, é graça da Sagrada Comunhão. Então, tudo aquilo, né, tudo aquilo que nós queremos alcançar como vida cristã, como caminho de santidade, nós nunca vamos conseguir se nós não pedirmos. Eu não consigo rezar. Peça a Deus a graça de conseguir rezar. Como é que eu peço? Assim, Senhor, me dá a graça de rezar todo dia. Senhor, me dá a graça de ler a Bíblia todo dia. Senhor, me dá a graça de ir à Santa Missa todo dia, se eu tenho possibilidade. Senhor, me dá a graça de vencer aquela vida. Essa já é a oração. Eu não vou chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu já consigo ir para a missa todo dia. Senhor, eu consigo rezar todo dia. Não, para conseguir, às vezes a nossa oração é para conseguir. Então, que nós peçamos também essa graça a Deus, de entender, de compreender, e muito mais que isso, de querer viver, né, de querer viver essa graça da comunhão diária, da missa diária. Para comungar diariamente, eu tenho que ir à missa diariamente, né? Então, se não é diariamente, mas o máximo de vezes que você pode, porque é o próprio Deus que se derrama de amor por cada um de nós. É Deus que se derrama de amor por você. Então, como é que você vai recusar o amor de Deus? Pense só nessa realidade, né? Pense só nessa realidade. É como se Deus estivesse te convidando para estar ali, diante do Calvário. E você vai negar? Você vai renegar essa graça? Você vai dizer não, se você pode dizer sim? Né? Então, com tudo aquilo que nós precisamos caminhar, né, diante da nossa vocação de ser confraria, com tudo aquilo que de ideal, né, que nós devemos alcançar como vocação, peçamos também mais essa graça a Deus, né, de compreender esse mistério e de querer viver esse mistério, e de colher todos os frutos e todas as graças desse mistério a cada missa que eu participar, né, a cada missa em que eu estiver, a cada comunhão que eu fizer. São Pedro Julião, né, um dos maiores santos da devoção, né, da adoração ao Santíssimo Sacramento, ele também dizia que ali na Santa Ceia, né, naquela Santa Ceia, Jesus ele já consagrou todas as hóstias que nós iríamos comungar até o final da nossa vida. Então, se ele consagrou todas, eu quero comungar todas. Eu não quero deixar nenhuma passar. Se eu deixei até aqui, me dá a graça, Senhor, agora de, a partir de agora, receber com todo amor e toda adoração o teu maior presente de amor, que é o teu próprio corpo, sangue, alma e divindade como meu alimento. Ele também dizia que a Eucaristia é como se fosse mais, é uma prova muito maior de amor do que a própria morte na cruz, porque Jesus perpetuou. A morte na cruz aconteceu, ficou ali, né? Mas a Eucaristia é Jesus que está diariamente conosco. E aí ele, muito mais do que só, se eu pudesse chegar no Calvário e tocar, muito mais do que isso. É Jesus que pode entrar em mim como meu alimento. Então, meus irmãos, que nós, mais do que tudo, né, agradeçamos por esse dom da Sagrada Comunhão, esse dom da Eucaristia diária, da Santa Missa diária, que nós temos a possibilidade de termos aqui na paróquia, né? A maioria de nós mora aqui ao redor, né? E às vezes tão perto da igreja. A graça que nós temos, né? A graça de podermos também ter, né, um sacerdote em nosso meio que é fiel ao Evangelho, que fala aquilo que Jesus mesmo pediu e ensinou. Tantas graças que nós temos aqui nessa paróquia, né? E às vezes nós desperdiçamos.
mas sempre é tempo, né, da gente renovar também o fervor para receber todas essas graças. Então, que Nossa Senhora também, né, ela que é a Senhora, né, das nossas vidas, ela que foi realmente aquela que primeiro comungou, né, que primeiro teve dentro de si, no seu ventre, o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Deus, né, no próprio Jesus Cristo. Ela venha nos ensinar a ser esse sacrário vivo que diariamente deve estar limpo, purificado e preparado para receber Jesus na Sagrada Comunhão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sua Mãe Maria Santíssima. E assim, olhando para o Senhor, fiquemos todos de pé. Olhe para o Senhor neste momento, né? A Eucaristia, o corpo, o sangue.